A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos sauda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, no nosso estudo bíblico, vamos estar falando sobre a convocação dos 12 discípulos e as suas características. E também nós vamos estar aqui orando pelos moradores do Rio Grande do Sul, a qual ocorreu essa tristeza, essa tragédia. Amém? Vamos estar lendo aqui em Mateus, no capítulo 10. E chamando seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Amém? Só até aqui, meus queridos amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele estava andando junto ao mar da Galileia, na beirada do mar da Galileia, e ali ele avistou Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam ali lançando rede para poder pescar os peixes. E Jesus falou assim: vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Então eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. A característica de Pedro e de André. Pedro era pescador de peixes, natural de Betsaida, na Galileia, era irmão de André, casado com pelo menos um filho ele tinha. Ele era casado, e estava morando em Cafarnaum. André também era pescador de peixes, irmão de Pedro, Simão chamado Pedro, natural de Betsaida, filho de João ou Jonas, seu pai. Não se sabe ao certo porque tem esses dois nomes escritos de forma diferente na Bíblia. João ou Jonas eram os pais era o nome do pai de Pedro e André. Depois também, mais logo adiante, andando Jesus, avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam com o pai deles, pescando no barco. E Jesus falou com eles para poder seguir a eles seguirem a Jesus. E eles deixaram ali, também as suas redes, que eles estavam pescando peixe. Eles deixaram ali o seu pai e foi seguir a Jesus. O Tiago, filho de Zebedeu, era pescador de peixes, foi decapitado, tornando-se o primeiro apóstolo de Jesus a morrer por sua defesa. Ele era irmão de João. João, também pescador de peixes, era o mais novo dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, e que viveu mais que todos. Natural da Galileia, filho de Zebedeu e sua mãe Salomé. Salomé é mãe de Tiago e João. Filipe. Depois Jesus, foi convocando outros discípulos. Filipe, natural de Betsaida, evangelista, pregou na Palestina, Grécia, Ásia Menor e em outros locais, e ele era amigo de Natanael, conhecido como Bartolomeu. E foi Filipe que apresentou Bartolomeu para Jesus, sendo ali mais um discípulo para Jesus. Então Bartolomeu é natural de Caná, da Galileia, também pescador de peixes. Depois tem Tomé. Tomé, ele tinha dúvidas na sua fé. Ele era incrédulo, pessimista. Uma passagem que ele ficou muito conhecido quando, após a ressurreição de Jesus Cristo, ele apareceu para os seus discípulos e para algumas pessoas. E como ele não estava na ocasião, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele falou assim com as outras pessoas que só acreditava se ele visse as mãos furadas de Jesus. Então, assim, ele era incrédulo. Ele acredita-se que ele também era pescador e ele era judeu da Galileia. Depois tem o outro também que foi convocado, Mateus, o publicano, era cobrador de impostos. Ele era irmão de Tiago, filho de Alfeu,
natural de Cafarnaum, em Israel. Ele foi o Mateus Evangelista, qual tem o livro escrito na Bíblia. Depois teve a convocação do seu irmão, Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, seu nascimento foi na Galileia, em Israel. Ele era irmão de Mateus Evangelista. Ele era conhecido como Tiago Menor, para não ser confundido com outro Tiago, filho de Zebedeu, que era conhecido Tiago, filho de Zebedeu, como maior, e ele Tiago Menor. Porque tinha 2 Simão, tinha 2 Judas, tinha 2 Tiagos, então teve que mudar alguns nomes para eles não serem confundidos. O Tiago, filho de Alfeu, era nascido na Galileia, né? Irmão de Mateus Evangelista, que era o cobrador de impostos. E depois vai ter aqui o Judas Lebeu, apelidado de Tadeu, para o Judas Lebeu não ser confundido com o Judas Iscariotes. Então foi apelidado de Tadeu, conhecido como Judas ou não Iscariotes. Pouco se sabe sobre ele. A certeza é que o pai dele se chamava Tiago. O nome do pai dele era Tiago. Acredita-se também que ele era primo de Jesus. E também acredita-se que ele era irmão de Tiago, filho de Alfeu. E se ele realmente era irmão de Tiago, filho de Alfeu, também era irmão do Mateus, publicano. Então, seria ele 3 irmãos. Então, como não tem, né, aquela total certeza, mas pelas poucas informações encontradas, tudo indica que os 3 eram irmãos. Porque fala que Tadeu era irmão de Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, era irmão de Mateus, publicano. Então, se ele era irmão dele, os 3 eram irmãos. E depois tem o Simão Zelote, que era 11º discípulo, que são 12 discípulos. Ele, Simão Zelote, nascido em Caná, cananeu, né? Seu lar era na Galileia, a tradição diz que ele foi crucificado. E depois, por último aqui, tem o Judas Iscariotes. Esse é o traidor, né? Ele andou com Jesus, viu as maravilhas que Jesus operou e mesmo assim o vendeu por 30 moedas de prata, deixando ser usado pelo inimigo. Então a missão desses 12 era pregar o evangelho, né? Falar que é chegado o reino dos céus, né? Como também é até os tempos de hoje, né? Nós temos que falar que Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, né? A missão de curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. E Jesus falou com eles: de graça recebestes, de graça dai. Então agora, meus queridos amados irmãos, vamos estar fazendo aqui uma oração pelos moradores do Rio Grande do Sul, amém? Que Deus possa abençoar, né, todos eles lá, que Deus envie muitas doações, possa enviar pessoas com corações quebrantados, que possam estar ajudando, porque Jesus vai recompensar, amém? Pessoas que estão ali com ajuda voluntária, que Jesus venha recompensar cada um, né, de vocês poderosamente, que nós venhamos ajudar em oração, amém? Soberano Deus, amado eterno Pai que estás nos céus, visita, meu Pai dos céus, moradores, Pai, do Rio Grande do Sul, Pai, todos os estados, Pai, que o Senhor possa, meu Pai do céu, ter misericórdia, Pai, daquelas vidas, Senhor. Meu Deus, meu Pai, cessa aquelas águas, Senhor, restaura, Pai, aquele estado, Senhor, tenha misericórdia, Pai, daqueles moradores, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, sustentar eles, Pai, em cada detalhe, Pai, nas necessidades deles, Jesus. Confirme, meu Pai do céu, as bênçãos e livramentos, Senhor. Tende misericórdia, Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai do céu, abençoar cada vida, Senhor. Operando, meu Pai do céu, grandes milagres, Pai, grande maravilha, Pai, na vida de cada um, Senhor. Que a tua misericórdia, Pai, venha alcançar cada um deles, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, te suplicamos, Pai, a tua misericórdia, Pai, sobre cada um deles, Pai. Amém. Que nós venhamos continuar orando, amém? Glórias a Deus, aleluias.